todos, olá alunos. Nós estamos aqui para falar do componente curricular matemática. O assunto é função do primeiro grau. Com relação aos alunos da primeira série do ensino médio, já foi visto o assunto função do primeiro grau. Hoje faremos um pequeno resumo das partes principais desse conteúdo. Então, quando temos uma função do primeiro grau? Quando nós temos esse tipo de característica. É quando eu tenho uma função que a sua lei de formação é escrita dessa forma: um número vezes o x mais um outro número. Esses dois números que formam a função recebem o nome de coeficiente. Então, o número que acompanha o x, que no caso aqui eu tenho a letrinha A, será o coeficiente angular. E o termo independente, que é um número que não tem incógnita, não tem o x, ele recebe o nome de coeficiente linear, certo? E aí, quando que eu sei que a função é do primeiro grau? Quando o único expoente acompanhando o x é o 1. Eu não tenho nenhum número elevado ao termo x, certo? E a minha função, ela pode ser representada de duas formas. Ela pode ser tanto f de x, como ela pode ser o y igual a ax mais b, certo? Então, o que é uma função? A função é uma regra matemática que relaciona cada elemento de x, de um determinado conjunto que podemos chamar de A um único elemento de y. Então, para cada ponto de x, eu terei um ponto de y. Então, a gente vai formar os pares ordenados da minha função, que podem ser distribuídos no meu gráfico. Então, para cada x, eu tenho um único y, certo? Os conjuntos A e B são conhecidos, respectivamente, como domínio e contradomínio. Então, eu darei informações que são distribuídos lá no eixo x e informações que serão distribuídos lá no eixo y. Essas informações, elas serão dadas por alguns conjuntos, que pode ser chamado de A e B. O que vai para o eixo x, que é o conjunto a gente chama de domínio. E aí a gente tem o contradomínio, que será os termos do conjunto B. Já x e y serão conhecidos respectivamente como variável independente, no caso x, e variável dependente, no caso y, porque ele depende do x para ser formado. Então, por exemplo, se eu vou no posto de gasolina abastecer meu carro, quanto que eu vou pagar? Eu vou pagar o valor correspondente à quantidade de litros que eu coloquei. Então, nesse exemplo, o litros é o termo independente, que é o valor dele, e o termo dependente é a quantidade que eu vou pagar. Então, o que eu vou pagar depende da quantidade de litros que eu colocar. E aí, o que a gente pode falar sobre função do primeiro grau, que vocês precisam ter gravado, vocês precisam saber a respeito. Então, na construção de um gráfico. Então, a gente sempre vai dar valores para x. Então, se o x não foi definido, então eu posso dar valores para eles. Então, vamos supor que eu tenho uma funçãozinha aqui do tipo 2x mais 1. E seja pedido para fazer o gráfico dessa função. Então, eu preciso dar valores para x para encontrar o y. Então, eu posso fazer uma tabelinha, chamar o x de 1, 2, 3... E aí, em cima desses valores, eu vou encontrar o y. Então, quando o x for 1, eu terei 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Ou seja, meu primeiro par ordenado será 1 no x e 3 no y. Vamos supor que o x seja 2. Então, 2 vezes o x vai ser 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Ou seja, quando o meu x for 2, o meu y será 5. E aqui, 2 vezes o x valendo 3. 2 vezes 3, 6.
6 mais 1, 7. Ou seja, quando o meu x for 3, o meu y será 7. Então, nesse caso aqui, se eu for fazer o meu gráfico, como que ele vai ficar? Então, o eixo x eu coloco aqui na horizontal, o eixo y na vertical. Eu vou definir os valores de x. Então, 1, 2 e 3. E os valores de y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu tenho 7, o 5, que foram os valores encontrados, e o 3. E aí, eu vou formar os pontinhos. Então, o primeiro par ordenado, 1 no x, 3 no y. Então, 1 e 3. O segundo par ordenado, 2 no x, 5 no y. E o terceiro par ordenado, 3 no x, 7 no y. Então, observem que se eu unir esses pares ordenados, eles formarão juntos uma reta. E essa é a característica principal do meu gráfico de função do primeiro grau, que vocês não podem esquecer. O gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta. Então, vamos escrever aqui, ó, o gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta, certo? Se não for reta, não é função do primeiro grau, não esqueçam disso. E aí existem outras informações importantes também. Esse gráfico, ele pode ser crescente e ele pode ser decrescente, certo? Então, ele pode tanto estar aumentando como ele pode estar diminuindo. Quando que ele será crescente? Quando, dada a minha funçãozinha lá, ax mais b, o meu azinho for maior que 0. Quando isso acontecer, na hora de eu desenhar a minha reta, certo? Ela será crescente. Não esqueçam disso, certo? Então, ela vai, na medida que o meu x for aumentando, o meu y também vai aumentar. E aí, os pontinhos vão crescendo e a minha reta será crescente. A minha função será crescente, certo? Agora, quando o meu azinho for menor que 0, ou seja, quando eu tiver uma função em que o coeficiente angular for negativo, a minha função ela será decrescente. O que que isso significa? Na medida em que o x for aumentando, o meu valor de y vai diminuindo, certo? Então, se eu for desenhar ela, eu vou até tirar esse y daqui e vou mudar ele de posição. Na hora de desenhar, eu coloquei ele no lugar errado. Vamos alterar ele aqui, certo? Para mim não precisar desenhar novamente. Então, aqui, ó, vamos colocar ele aqui, mas o importante, gente, é a posição da minha reta. Então, independente do lugar que ela esteja, tá? Se ela estiver diminuindo, a minha função é decrescente. Mas eu vou escrever dessa forma porque eu acho que fica melhor para vocês visualizarem. Então, o que que é uma função decrescente? Na medida que o meu x vai aumentando, o meu y ele vai caindo. Então, observem aqui, ó, esse pontinho. Eu tinha o y aqui, o x aqui. O x andou para frente, mas o y andou para baixo, certo? Então, para formar o segundo ponto, o meu x aumentou, mas o meu y diminuiu. Vamos supor que eu quisesse esse ponto aqui, ó. Observem, o x aumentou ainda mais e o y diminuiu ainda mais. Então, quando isso acontece, a gente fala que a funçãozinha é decrescente. Então, ela vai cair, certo? Decrescente.
Então, crescente ela vai subir, decrescente ela vai cair. Não esqueçam disso, certo? E aí, um outro detalhe da função do primeiro grau, o ponto B é o ponto de encontro entre o eixo Y e o gráfico da função do primeiro grau, certo? Então, o pontinho B, ele sempre vai indicar o ponto de encontro do eixo Y e do gráfico. Então, o ponto B, ele indica onde o meu gráfico, a minha retinha do gráfico, vai cortar o eixo Y. Então, esse pontinho independente, ele indica onde a minha reta vai cortar o eixo Y. E o pontinho A, ele indica se a minha função será crescente ou decrescente. Se o A for positivo, função crescente. Se o A for negativo, função decrescente, certo? Gente, vocês podem também estar olhando no livro didático que vocês têm, tá certo? A parte de função. Então, livro didático, Matemática, Contexto e Aplicações, da primeira série do ensino médio, fala bastante sobre funções. Então, eu tenho o capítulo 2, que fala sobre funções de forma geral, e o capítulo 3, que fala sobre a função do primeiro grau, certo? Que é a que nós estamos vendo no momento, que é a que forma sempre uma reta. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar perguntando. Eu quis fazer esse último vídeo de função do primeiro grau, antes da gente mudar para a função do segundo grau. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas, certo? E qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigada. Bons estudos para vocês.